Boa noite galera. E aí? Tá na hora, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um bate-papo, tira dúvida e esclarecimentos. O assunto é corrente e desgaste, tá? Vou explicar para vocês o que acontece e as maneiras que vocês podem prevenir e identificar quando a sua corrente está desgastada. A corrente é o principal elo que desgasta a cassete e as coroas de vocês quando não trocada no tempo correto, beleza? A gente vai tentar explicar aqui da maneira mais fácil possível para vocês entenderem. Tá? E galera, a live tá ficando sucesso, muito bem, isso aí. Já vamos com mais de 90 pessoas ao vivo, hein? Vamos lá. Então, estou aqui com a corrente, tá? Eu trouxe até dois tipos de corrente para mostrar a vocês. Ó. E vou abrir uma delas para a gente começar, tá? Um linkzinho aqui para explicar para vocês como que acontece o desgaste e onde, né? Vou tentar segurar aqui esse elozinho. Olha, não sei se dá para vocês enxergarem. Pronto, aqui, ó. Esse é o elozinho que fica, ó, tá vendo? É tipo uma roelinha, olha. E ela fica aqui nessa partezinha, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, aqui, viu? Ó, ela encaixa aqui e vou tentar mostrar a vocês de uma maneira que, olha, ela é bem justinha aqui dentro, ó. Não dá para mexer muito. Deixa eu tentar mostrar uma imagem ilustrativa aqui para vocês entenderem melhor. Eu baixei aqui uma imagem que dá para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver aqui, ó, olha. Aqui é a corrente usada e aqui uma corrente nova, tá? Onde acontece o desgaste? Aqui, nesse anelzinho que fica entre os elos, tá? Alguém tá dando para ver aí, galera, direitinho, olha só. Olha. Aqui é uma corrente usada, veja. Corrente usada. E esse anelzinho aqui é o que desgasta. É o que causa a ilusão de a corrente ter crescido. Aqui é uma corrente nova. Esse anelzinho aqui, ele desgasta e aumenta esse espaço. Tá? E aqui é onde muita gente diz assim, a corrente estica. Na verdade, a corrente não estica, né? Olha, tem esse gráficozinho para explicar a vocês melhores. Aumenta, é pouca coisa, mas aumenta espaço. E esse espaço que aumenta é onde ela não encaixa perfeitamente na coroa, ou no cassete, ou na catraca. E aí ela começa a comer, a corroer os dentes por cima, né? Vamos lá. Esse elozinho, era bom eu ter um cassete aqui para explicar melhor, mas dá para entender bem. Tá dando para entender aí, né, galera? Então vamos lá. Olha, esse elozinho, deixa eu tentar aqui focar. Aqui é um anelzinho, tá? Ó, esse anel. Deixa eu enganchar aqui na ferramenta para vocês entenderem aqui melhor. Ó, esse anelzinho aqui é o miserável causador de tudo. E ele também é o que aguenta todo o tranco que vocês dão, tá? Quando colocam força nas pernas. E ele, vamos lá, ó. Ele fica encaixadinho aqui, ó. Entre essa peça, entre uma peça e outra. Essas aqui, ó, pronto. Ó, quer ver que ela não tá encaixada, viu? Aí, assim dá para entender melhor, eu acho, né? Ele não fica encaixado, ele fica encaixado entre uma e outra. Tem uma perna aqui, deixa eu virar pro lado de cá. Aí, isso, aí, olha.
E aqui tem uma partezinha sobressalente. Agora dá para entender melhor. Vou fechar aqui os dois direitinho. Isso, olha. Tá vendo? Tá sem o anelzinho. Essa arruelinha fica aqui entre os dois. Ó. Isso. Aqui dentro. Tá dando para perceber? Aqui dentro. Certo? Ela, quando a corrente é nova como essa, é bem justinho. Ela não faz o movimento que muitas das correntes usadas faz isso aqui, ó. Ele movimenta isso aqui demais, né? Assim, isso. E aqui ela cresce esse espaço, ó. Entre esse anel e esse anel, aumenta o espaço aqui. E aí, onde ela deveria encaixar perfeitamente nos dentes, bem encaixadinho, não encaixa, e aí começa a corroer a parte de cima. E aí muita gente, onde se passa, e quando vai trocar a corrente, já passou da hora. Uma coisa muito importante, né? Que é a hora de limpar a corrente. É uma das partes mais importantes para você saber se ela está conservada ou não. Por quê? Né? Porque, deixa eu pegar a imagem ilustrativa de novo aqui para mostrar, explicar a vocês melhor. Vamos lá. Tem que estar escutando isso porque precisa entender para poder... Para vocês entenderem melhor, pessoal, é por isso que eu peguei essa imagem aqui, tá? Eu peguei até do próprio site da Shimano, que é onde a gente faz o curso e começa a entender essas coisas. Esse espaçozinho aqui, quando está sendo desgastado, ele é preenchido por sujeira, pela cera que você coloca e não tira direito, o óleo ou qualquer tipo de lubrificante que você bota. Vai juntando areia, vai juntando terra, e ele preenche esse espaço e aí maqueia o desgaste da corrente. Você limpa superficialmente, por fora tá limpinha, mas por dentro desses anéis a sujeira ainda tá. É onde entra a importância do desengraxante. A maioria deles, eles penetram nesses elos aqui, fazendo com que a sujeira saia o máximo possível. E o importante também de fazer a medição da corrente limpa. Não adianta fazer a medição de desgaste com aquela ferramentinha, ou então vendo se ela está afogada, se ela estiver suja. Você não vai ter noção, e aí muita gente se passa por conta disso, tá? Tentar aqui abrir mais uma vez, olha só. Essa é nova, no caso. Essa corrente aqui é nova, ela é bem justinha. Esse elozinho, eles são bem justos para tirar. Aí esse anelzinho aqui, como se fosse, ele cresce. Essa aliançazinha aqui, ela cresce, porque não foca direito, mas assim, ela cresce e fica com um diâmetro maior. Esse diâmetro maior, aí vai dando espaço para a sujeira ficar aqui dentro, onde ele fica. Ó, aqui, deixa eu ver, se eu aproximar bem aqui, olha. Aqui dentro quase não tem espaço, é bem justinho. E quando a corrente vai ficando usada, isso aqui vai aumentando esse espaço e vai penetrando sujeira. Quando a corrente não é limpa corretamente, aí a sujeira começa a ficar aqui dentro, vai acumulando. Aí o cara mede o desgaste. Ah, não, ainda tá boa a corrente. E aí pau na máquina. Aí mede de novo, pau na máquina. E quando vai perceber de verdade, já passou da hora. Aí já estragou o cassete. Você vai colocar a corrente nova achando que vai casar. Não vai casar mais. Muitos ainda têm a sorte de trocar alguns cogs e conseguir salvá-lo. E outros só o cassete inteiro. E às vezes até a corrente, ou a coroa também, tá? Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Através do seu cuidado e atenção com a corrente, você pode economizar cassete e coroa da sua bicicleta. Ou catraca, se for o caso, tá? Tanto de speed como de mountain bike, qualquer tipo de bicicleta. É o mesmo acontecimento.
Tem algumas correntes que são mais resistentes que outras? Tem. Mas o cuidado tem que ser o mesmo. E aí, a importância de saber usar os produtos corretos. Por quê? Cada corrente ela é fabricada com um determinado material. As melhores correntes, por exemplo, ela tem um material mais resistente, então são feitos de um, vamos dizer assim, de um tipo de aço mais resistente, aço virgem ou algo do tipo que eles fazem para poder dar mais dureza. E além disso, eles dão um tratamento para poder ganhar resistência contra a oxidação, para manter esse brilho, se for o caso. E quando você usa um produto muito abrasivo, esse produto começa a tirar essa proteção, aumenta a oxidação. Às vezes por fora você não vê, mas por dentro ele está corroendo a corrente, e aí acaba também do mesmo jeito, tá? É por isso que a gente sempre frisa, né, nos nossos vídeos, nas nossas dicas, a importância de você usar um produto correto ou o mínimo abrasivo possível. Porque esses produtos, quando são específicos, ele já é feito com um pH já para não estragar a corrente. Que é uma coisa que até um tempo desse atrás aí, até muitos mecânicos até hoje não sabem ainda. Muitas dessas correntes, ela tem a proteção que eu falei a vocês e tem um pH. Se você usa uma coisa muito ácida ou abrasiva demais, ela estraga. E se você usar neutra demais também, ela não limpa e ainda acaba estragando a proteção da corrente do mesmo jeito, tá? Para quem não sabe, dia desse eu assisti uma live aí com um treinamento da Shimano e o químico que cuida dessas partes, eles estavam explicando, cara. Quando você usa uma coisa que é muito, como é que se diz, alcalina demais, queima mais e faz mais estrago do que um ácido. O limão, por exemplo, que tem desengraxante citro, né? Que muita gente diz, mas não é citro, eu posso botar limão com detergente e arrochar. Mas lá tem a quantidade correta, tá, pessoal? E a gente fazendo, a gente não tem. É por isso que eu não indico bastante botar limão, porque a gente não tem o controle de quanto tá colocando de limão, se tá na dose certa, e aí você pode estragar. Que limpa. Eu já vi muitos colegas meus aqui, olha, rapaz, botei limão e limpou, ficou brilhando, mas pouco tempo também já tava dourada, mas era de ferrugem, não era de estraga demais, tá, pessoal? Proteção toda, no caso. Ela tira a proteção, tá, da corrente, essa proteção que eles aplicam por cima, principalmente essas correntes de performance. Ela é muito mais leve, um material muito mais resistente e a proteção é bem maior. Usou o produto errado, já foi, estragou a corrente. E hoje, uma corrente boa é mais de 700 conto, dependendo da corrente ou até mais, né? Por exemplo, o Deore, esses Deore novo aí da Shimano, eu tava olhando o preço de uma corrente, misericórdia, 700 conto. Não é para todo mundo não. Imagine, só por causa de uma corrente você perdeu o kit todo, de mais de R$1.000. A maioria de nós, por exemplo, que somos ciclistas da base, sabe muito bem quanto custa. E eu, como ciclista e como mecânico, por isso que eu faço questão de estar sempre frisando, sempre tocando do mesmo assunto, questão de limpeza. Vocês estão entendendo? Deu para entender? Alguém quer frisar alguma coisa sobre o que eu expliquei? Vou repetir mais uma vez. Para depois passar para a parte dos cuidados. Vou repetir mais uma vez e aí eu vou explicar que produto mais ou menos é indicado para vocês usarem e de que maneira vocês podem evitar que essa sujeira penetre e fique aqui dentro dos elos. Eu tô só olhando sempre pro lado aqui, a minha esposa tá aqui acompanhando e ajudando, tá, galera? É a produção.
É os bastidores. Internet, vixe. Para que a sujeira penetre e fique aqui dentro dos elos, tá? Desse pivôzinho. Esse espaço aqui, quando a corrente é nova, ele é bem minúsculo. Ou seja, entra menos sujeira possível. Quando vai acontecendo o desgaste, esse espaço vai aumentando e a sujeira vai ficando cá dentro. Se a gente não tomar o devido cuidado de limpar com paciência. Aí uma importância também de quando a gente faz a limpeza na oficina, tá? Que geralmente a gente limpa com desengraxante. Tem uma ferramenta que ajuda mais e tem o ar comprimido, que é o jato de compressor, que a gente sopra na corrente para poder tirar o máximo de sujeira possível. Isso ajuda bastante. Em casa vocês podem fazer também, só que tem que fazer repetidas vezes com aquela escovinha. E quanto mais limpa vocês deixarem a corrente, melhor é, porque vocês vão tirar o máximo de sujeira. Não precisa ser com limão ou com queijo, mas com a escova você tem que passar de repetidas vezes. E depois que limpa a corrente, fazer a lubrificação adequada. Passa a sua cera assim que você limpou, enxugue, passe a cera, deixe ela penetrar por algum tempo, que uma boa cera também é responsável por preencher esse espaço. Quando a cera ela tem uma qualidade melhor, ela também ajuda a preencher esse espaço, tá? Para manter uma boa lubrificação e evitar que a sujeira fique por aqui por dentro, tá? Daí também a importância de você chegar do pedal e fazer a limpeza da sua corrente, para quando for pedalar de novo, ela tá prontinha para você lubrificar e conservá-la, tá? Quanto mais você lubrifica, mais ela tem menos atrito, correto? Só que se você lubrificar sem limpar, ao invés de ajudar, você vai estragá-lo mais rápido ainda. Estão entendendo? Recapitulando, no caso. Recapitulando, a maneira que vocês podem evitar esse desgaste é limpando, né, com o que vocês têm, por exemplo, as escovinhas de dente, que a gente já passou a dica. Passar repetidas vezes, né? Quanto mais vezes você passar durante a corrente, pela corrente, melhor dizendo, é melhor ainda, tá? Porque quanto mais aquela sedazinha da escova passa por aqui, mais ela vai forçando a sujeira sair e mais chance você tem de manter ela limpa aqui por dentro. Usar para lavar, no caso, na corrente. Se você não tem, se puder, é melhor ainda, é o mais indicado você comprar o desengraxante. Existem várias marcas no mercado hoje, tá? Alguém perguntou aqui se a Algo é boa. Eu uso bastante, né? Eu uso bastante. É a que eu mais tenho acessivelmente é por aqui. Mas tem muitas no mercado hoje, tá? Você procure a que for o melhor possível. Se você não tiver desengraxante, detergente neutro, tá, pessoal? Detergente neutro, com as escovinhas, repetidas vezes, vai passando o máximo. Tem que ser com paciência nesse caso. O cassete nem tanto. O cassete você pode passar aquela escova de pé com detergente, você vai tirar porque ele não tem onde a sujeira ficar ali por dentro. Mas a corrente é crucial o cuidado que você deve ter para evitar esse desgaste prematuro, tá? Esses elozinhos, ó, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, ó, afoga aqui. Aqui, ó. Esses elos, eles têm, ó. Deixa eu tentar botar a mão aqui para ele focar. Assim, ó. Ele tem uma folga mínima possível aqui, ó. Mínima mesmo. Tá? O elozinho quase nem se mexe assim. Tem outra corrente aqui, ó, que é de duas cores, tá?
Mas é da mesma forma. Essa folga aqui, esses elos quase nem se mexem. Eu procurei hoje um pedaço de corrente usado, mas como a gente joga sempre no lixo, para poder mostrar a diferença a vocês, ia ficar melhor. Mas dá para entender. Tá? Daí é importante da limpeza, galera. Vamos lá. Quanto mais repetidas vezes você passar a escovinha, se for aquela ferramentinha que já tem o lugarzinho de você botar o desengraxante, vai ajudar mais ainda. Teve aí até um seguidor nosso que a gente falou das escovinhas de 2. Ele fez uma ferramenta com 3 que fica mais eficiente ainda, tá? São 2 assim e uma de frente que é pegar por baixo, tá? Já fica bem eficiente. E aí é só passando no detergente neutro e pá, depois é só água, tá? Vai passando água com o detergente, lava bem. O suficiente para você perceber que o elo está mostrando a folga. Que às vezes ele fica bem justinho por conta de sujeira. Lavou com um detergente neutro, com um desengraxante que é o mais indicado se você tiver, enxágua e enxuga. Logo após você enxugá-lo bem, porque às vezes pode ficar os pingos de água e aqueles pingos de água causam certos pontos de oxidação. Mesmo que superficial, mas se for deixado ali, ele pode começar a estragar mais profundamente, tá? Enxagou, enxugou, passa a cera 20 minutos, 1 hora antes de você pedalar, se possível, e deixa ela lá, tá? Ela vai fazer uma camada, ela vai criar uma camada, uma película protegendo sua corrente e mantendo mais durável a lubrificação, tá, galera? Isso vale para qualquer tipo de corrente, tá? Qualquer tipo de corrente. Se é de 7, se é de 6, se é de 9, velocidade não importa. O que muda de uma corrente para outra, é que nem eu falei, é o material de construção, que também muda o preço da corrente, e a diferença de espessura daqui para aqui, ó. Quanto mais velocidade tem a corrente, mais estreita ela é. Aqui é a mesma coisa, não vai mudar aqui a altura, só vai mudar a marca e o material que ela é construído. E a proteção, obviamente, que ela é colocada por ser mais cara, tá? Mas aqui só diminui esse espaço. Vou colocar de frente para vocês entenderem melhor. Pronto. Quanto mais estreita a corrente, mais velocidade ela é. De mais velocidade ela é. Por exemplo, deixa eu ver se essa tem um nome. Tem algumas correntes que tem um nomezinho com frente ao elo, tá? Aí tem a marca da corrente e tem um númerozinho aqui, S9, S10. A maioria delas tem indicando, se você não tiver no caso com a caixa. Beleza? Lavou bem, com paciência. Lavar a bicicleta tem que ter paciência. Mas você pode lavar superficialmente, tirar a areia do quadro de cor, mas da corrente, lave bem. Lave bem, porque é o que você vai fazer você a ter menos prejuízo. Okay? Lavou, enxagou, lubrificou, enxugue, melhor dizendo, e lubrificou. Cada cera tem o tempo indicado de você passar antes, tá? Tem ceras que é 2 horas antes de você pedalar. Pouca gente consegue, porque se a pessoa sair de manhã cedinho, de madrugada, tem que passar logo de noite, deixa logo lá, né? E outras são 20 minutos, é as que saem mais fácil, por exemplo, as mais baratas, tá? Mas é bom frisar isso aqui, eu vou frisar para vocês direto. A limpeza da corrente é um dos casos mais importantes e causadores do prejuízo de muita gente. A falta dela, né? Melhor dizendo. Muita gente se passa, né? Aqui mesmo na minha cidade, não é uma nem duas pessoas que, vamos, como é que diz? Não é ignora, mas é que
Meio que não acredita muito, rapaz. Sua corrente já tá na hora de tocar. Mas eu botei um dia desse. E tem quantos quilômetros? Tem poucos quilômetros. E aí, quando ele vai ver, já foi. Já tem que trocar corrente e cassete. Rapaz, eu botei um dia desse. Desgaste de corrente não tem quilometragem. Nem quilometragem e nem horas de uso. E sim a maneira que o ciclista usa, aonde o ciclista usa e o peso do ciclista também, tá? Tudo isso conta, porque quanto mais pesado o ciclista é, mais torque ele dá, tá? Se ele anda muito no barro, na lama, se ele anda mais só em asfalto, tudo isso conta no desgaste, não tem como definir. Você tem que estar periodicamente medindo o desgaste da corrente, limpando, peça para o seu mecânico, se for o caso, para ele dar uma olhada, tá? Para vocês economizarem bastante. Como eu já falei, tem corrente hoje que custa mais de R$1.000, tá? Mas aí vamos botar as mais baratas. A mais barata que tem, vamos dizer assim, que não são marcas que são duráveis, né? Por conta do material que é feito. R$60. Aí imagine, a corrente é baratinha, R$60 só. Aí o cassete já pula de preço, né? O cassete hoje mais barato, vamos dizer, passa dos R$100. Isso dependendo da marca e da quantidade de velocidade. Então quando a pessoa pensar na corrente, não tem que pensar só na corrente, né? Muita gente pensa só, mas uma corrente é barato. Só que aí envolve o cassete, a coroa. Se for uma coroa de alumínio, ela tende a gastar muito mais rápido a ponta dos dentes dela. Ela não vai casar mais perfeitamente. E aí, consequentemente, você muda a corrente, muda 2 elos atrás do cassete. Casou, beleza. Só que a coroa está sendo desgastada de forma errada já, tá? Porque ele não está encaixando perfeitamente como foi feito para encaixar. O que é casar? O que é casar, né? Casamento é quando uma pessoa se encaixa, uma completa a outra, tá? É a mesma forma a corrente, coroa e cassete. Eles se encaixam perfeitamente, um preenchendo o elo do outro. E aí é onde entra aquela questão. Quando você, por exemplo, uma pessoa sóbria casar com um bêbado, aí um fica bambeando por cima e o outro tentando equilibrar. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo, galera. A corrente tem que casar. A corrente tem que ser, olha, mais uma vez aqui, ó. Aqui é uma corrente desgastada. Vira a cabeça para baixo, aí. Esse espaçozinho aqui, vocês têm que tentar limpar ao máximo. Com desengraxante, com detergente, com sífilis, tá? Ou só com a escova mesmo, com detergente. Quanto mais você passa, se tiver algum tipo de soprador, é bom utilizar, tá? Eu, no meu caso, como ciclista e como mecânico principalmente, é uma das coisas que eu mais friso. A minha bicicleta, por exemplo, todo mundo evoluindo na minha cidade e eu com meu cassetezinho de 32 dentes, que era o original do kit ainda. Você não vai mudar? Não, mudei 4 correntes no mesmo cassete. Isso porque eu não quis mudar mais uma, que eu tinha como mudar ainda mais uma. Por quê? Tanto eu cadencio bastante, ou seja, uso quase todas as marchas, que tem essa questão também, que vai ocasionar o desgaste prematuro, é você ter 10 marchas e usar só 2. Para que você vai ter 10 marchas? Porque às vezes você só anda com as pequenininhas, só que anda pesado, é pesado de pau. Isso acarreta também no desgaste, tá, pessoal? Então, se você botou muitas marchas, não é só para enfeite, aquilo ali é para você aprender a usar, tá? Não tô criticando, só tô tentando dar uma dica a vocês para economizarem ao máximo, beleza? Aí o cassete tá todo novinho e as 2 menorzinhas ou as 3 não presta para nada. A maioria dos cassetes, hoje principalmente os mais baratos, só troca aqueles 2. É o de 13 e o de 11 dentes, a maioria deles.
Aí se é de 15 ou 16, sei lá, depende de marca, né? Do escalonamento de cassete para cassete. Tem que tirar os parafusinhos. Aí você compra um elo separado, como já fiz várias vezes. O cliente traz, aí o parafusinho, os encaixes não dá certo. Aí você tem que passar o parafuso no esmeril. Não vai dar certo. Fica uma gambiarra, funciona por uns dias, mas é outro desgaste diferente. Tá? Agora, pessoal, eu quero ver se vocês entenderam direitinho e se tem algumas dúvidas aqui. Vamos olhar as dúvidas, tá? Vamos lá. A lubrificação em excesso numa trilha, estrada de terra, pode prejudicar? No caso, quando você está andando, está na trilha, a lubrificação tem que ser feita, né? Porque quando você está andando com ela seca, a corrente vai esquentar e vai desgastar mais do que com a sujeira, né? Ela causa um esquente, aquele esquente começa a tirar a resistência da corrente, né? E isso vai fazer com que ela quebre facilmente, né? Um dos fatores de quebra é esse, é o esquente da corrente. E além disso, o atrito é maior, aí é causa de desgaste maior. Por isso, quando você estiver na trilha, se tiver com frasquinho, secou, por exemplo, domingo, eu fiz um pedal bate e volta para a capital umas 4 vezes. Choveu, aí eu escutava a corrente, aí eu parava. Parei, menino, vou parar para lubrificar a corrente. Cera na corrente. Quantos km você fez? Foram 240 km, eu acho que eu lubrifiquei a corrente em umas 4 vezes, né? Porque isso usando a cera úmida, tá? A cera para chuva. Porque eu sabia que o tempo estava nublado, mesmo assim saía, chovia, saía. E aí mais cera para dentro, porque a sua bicicleta ela anda mais solta, tá? E o desgaste acontece bem menos quando você está lubrificado direitinho. WD pode usar na corrente? WD pode usar na corrente, tá? Você só tem que tomar cuidado, se possível, tirar ela do lugar, ou então tirar a roda para não ocasionar contaminação da pastilha, tá? E do disco. Se você puder bater nela na diagonal, melhor ainda. O WD é ótimo para limpeza, desde que você limpe logo após, para não deixar ele no lugar. Beleza? Qual lubrificante correto para dias de sol? Então a cera à base de Teflon, aquela cera branca, elas são as mais indicadas, né? E tem alguns que são azulzinhos, que é para os 2 tempos. Pode ser usado em qualquer situação. Beleza? Aí o rapaz perguntou se é correto usar diesel na revisão. Mecânicos aqui usam. Diesel, cara, de jeito maneira. Nunca foi, né? Eu trabalhei 12 anos em uma oficina aqui e como eu não tinha conhecimento... diesel ele é muito abrasivo, cara. Não dá para usar em corrente de bicicleta. O diesel foi feito para usar em motor de carreta, de caminhão, carro pesado, porque já foi desenvolvido para isso. Aí ele é um combustível que vem misturado com lubrificante, só que ele é muito abrasivo, tá? Muita gente limpa com gasolina as peças da bicicleta. Eu até já usei quando eu comecei no serviço de mecânico, há alguns anos atrás aí que eu trabalhava para uma pessoa, né? Mas hoje que a gente procura se atualizar e ver os motivos de alguns problemas que a gente via antes, aí a gente sabe por quê, né? Tec 50. Eu uso bastante também, cara. Aqui é Tec 50, Algol e aquela X-Time, né? As ceirazinhas que mais a galera usa por aqui por perto. Tá? Sempre gosto de testar coisas novas, mas a que mais usa por aqui é essas aí. Até agora, tranquilamente. Uso querosene sempre, nunca deu problema. Não, o querosene, ele só é problema se você deixar de banho, tá? Limpou e logo você tirou ele vai ajudar também na limpeza.
assim como o Sifis, né? Só que o Sifis eu acho que é menos abrasivo ainda do que o querosene. O segredo é tirar rápido. O segredo é sempre, se puder usar os produtos específicos, porque eles são biodegradáveis. E já é feito na medida para isso mesmo, para não estragar a corrente e limpar facilmente. Mas se você não tem, você pode usar o Sifis, pode usar o querosene, desde que você logo após, em seguida, lave sua corrente para tirar o máximo da contaminação daquilo ali. E aí lubrifique, tá? Eu acredito que com isso vocês vão conservar bastante. Diesel e querosene pode desgastar a relação mais rápido. Se for usado como Diga a pergunta. diesel e querosene, se for usar... Se não, pode desgastar a relação. Então, se o diesel e o querosene for usado na relação como lubrificante, ou então se deixar ele vai desgastar mais rápido, porque ele vai correr a proteção e ele não é um lubrificante durável, né? Ele é um negócio para ficar ali como se fosse de molho, por exemplo, no motor do carro. Ele fica circulando no motor do carro aí, ele ajuda na lubrificação, mas na corrente de bicicleta não, porque ele está no ar, né? Vai causar mais desgaste. Gabriel aí. Dá pra ver a pergunta? Gabriel, sempre usei limão com detergente neutro, mas passava a tirar logo. Muita gente usa, Gabriel, aqui também. É Gabriel daqui, né? Gabriel Rosa, tô ligado. Então, a quantidade é que faz a diferença. Se bota demais, ela limpa mais, mas também estraga mais rápido, né? Eu já vi alguns colegas aqui nossos, né, fazendo isso. Se colocar algumas gotas, cara. Não espreme não o limão, tá? Porque quanto menos você colocar, melhor. Ele vai ajudar um pouco, vai na limpeza, mas quanto mais você colocar, mais estraga. É uma coisa que um vê outro usando, aí vai e faz também, só que não sabe a causa e nem o problema que pode pegar na frente. Inclusive o limão, ele ajuda também a corrente quebrar mais rápido, tá? Por ser muito ácido. O limão ele só se torna alcalino quando ele está dentro da gente. Quando ele está fora da gente, ele é muito ácido. Beleza? Rapaz, disse que lava bike com óleo diesel, tá certo ou errado? Lavar bike com óleo diesel não é muito bom não, cara, tá? E principalmente se você for lavar nas partes que são como freio, como uma corrente. A pintura, e se você deixar por alguns minutos, ele vai começar a estragar o esmalte da sua pintura. Beleza? Não é muito indicado não. Mas a gente faz o quê? Trabalha com o que tem. Desde que você tire rapidamente, para não deixar muito tempo, talvez lhe ajude. Rapaz que anda na areia, certo? Tem que lavar a corrente todos os dias. Diga a pergunta de novo. Dá pra ver? Ando na areia. Certo lavar a corrente todos os dias? Cara, se você anda na areia e ela pega muita areia, é bom, chegou do pedal, pelo menos bater uma aguinha, passar uma escova rapidinho para tirar a maior parte. Tá? Isso vai ajudar ela a se conservar por mais tempo. Vai durar mais. Aumentar a vida útil, tá? Qual o desengraxante próprio? Então. O rapaz perguntou primeiro, é verdade, se a troca de corrente é de 1000 em 1000? Não tem quilômetro. Se a corrente é de... A troca é de 1000 em 1000. Não tem quilometragem certa, tá? Isso aí é ilusão, vamos dizer, é mito, tá? Eu também pensava assim antes. Não tem uma determinada quilometragem nem horas, tá? Isso de acordo com o peso do ciclista, a maneira que o ciclista usa a bicicleta e também do componente, né? Tem componentes que duram mais do que outros. Então, o mais correto é você estar sempre olhando o desgaste. Não tem pra onde correr, tá? Isso aí de 1000 km é ilusão, tá? Algumas correntes pode até dar certo porque é uma base que o pessoal faz. Mas se você, por exemplo, vamos supor que eu tenho 60 quilos e outra pessoa de 100 usa a mesma corrente. Tem como a corrente durar o mesmo tanto com as duas pessoas? Não tem. Então, isso é um mito, tá? O ideal é você estar olhando sempre o desgaste da corrente, para você economizar o máximo. Qual a melhor forma de limpar a bike? Quais produtos?
Os produtos sempre tem os específicos, né? Desengraxante, hoje tem o shampoo para bike, que é os Lava Bike, de várias marcas. Todos eles são fabricados justamente para poder limpar de maneira correta sua bike. Mas aí, quando a gente não tem os produtos específicos, a gente pode usar detergente neutro, pode usar os produtos menos abrasivos possível, né? Tanto o sabão em barra, que quando eu não tinha os produtos específicos, eu passava o sabão em barra na esponja, né? Aquelas macias. Passa na pintura, tira logo, porque se você deixar também, ele vai deixar as manchas e vai queimar a pintura, tá? O limão não tem nenhuma evidência para ser usado em lavamento. E justamente, ele não tem, a não ser nos produtos específicos. Por exemplo, tem os detergentes, os desengraxantes, que eles são citros. Aí, por ser citro, o pessoal já logo pensa que pode botar limão, pode botar laranja, o que for, sendo citro, porque se tem, mas ele tem na quantidade correta e foram feitos testes para isso, tá? O desengraxante apropriado, o desengraxante apropriado, eu uso aqui na minha região o da Algu, né? Aquele citro, que é o concentrado. O vaso de 1 litro, geralmente ele rende 20, 15 litros de desengraxante, dá para usar bastante tempo. E ele, dependendo da diluição que você faz, ele limpa mais rápido ou menos rápido, mas eles são bem, assim, conserva e limpa bastante, tá? E não agride a sua pele. Já é apropriado para isso, tá? Mas tem outras marcas no mercado aí, galera. Muitas marcas hoje estão surgindo, tá? Eu não experimentei ainda, estou falando o que eu uso. Consegue mais perguntas aí? Eu lavo minha bike com desengraxante, detergente, depois lubrifico a corrente com a cera. Muito bem, isso aí. Quando a gente não tem o produto que é mais adequado, o detergente neutro ou sabão neutro é o mais indicado. Na cena diz que usa diesel com detergente. Esse lance aí não vou dizer. Então, cara, você usa, limpa bem, mas não é o adequado, tá? Como você já passou por isso, aumenta o desgaste e pode tirar a proteção da sua corrente, tá? Mas se você não tem outra coisa, lave e imediatamente você tira para poder não ocasionar problema mais tarde. Tem um tempo determinado para passar a cera na corrente antes da hora de pedalar? Você falou, né? Então, o tempo determinado para passar a cera na corrente, cada cera ela tem especificando atrás no rótulozinho, tá? Mas o mínimo possível é 20 minutos antes de você pedalar, para poder dar tempo ela meio que enxugar e criar aquela película protetora na sua corrente, tá? Mas tem correntes que pedem 2 horas antes. Isso vai depender da cera que você está usando aí. É bom dar uma observada, ler se possível o rótulozinho dela, que é o mais indicado. Se não tiver desengraxante, o que usar? Se você não tem desengraxante, eu indico sempre o detergente neutro. O WD-40, Felipe, ele é mais para limpeza, tá? Ele é como se fosse um desengripante. Ele é mais para limpar do que para lubrificar. Ele não é especificamente um lubrificante. O ideal é você passar alguma coisa que seja apropriado. Edinaldo, obrigado por dividir seus conhecimentos. Edinaldo. Valeu, Edinaldo, obrigado, cara. A gente tá aí para isso, né? Dividir o pouco que sabe e orientar vocês para uma maior economia. Que eu, como ciclista, sei como é doído você, por uma coisa mínima, ter que gastar uma porrada de dinheiro. Beleza? É isso, pessoal. É isso aí, pessoal, tá? Arrebenta tranquilamente, cara. Se você não usar especificamente, o perigo, tem essa parte do perigo também, né? Às vezes eu já presenciei pessoalmente várias vezes ciclista quando levanta para dar o sprint ou forçar a corrente, quebra, e aí o cara bate as partes não deve, ou cai e se engancha em outro, o cara, por uma mínima coisa, né? Uma falta de cuidado. E quando estamos pedalando e a corrente está seca com muita areia, pode colocar cera?
Pode sim. Irlan Senna, quando a gente está pedalando, a gente deve sim, Mesmo com areia. mesmo com areia, é mais indicado do que você andar com ela seca, tá? Vai aumentar o desgaste. E a cera, mesmo que ela ajunte um pouco mais, mas ela vai ajudar a lubrificar também, vai diminuir o atrito. Só agradecendo a todos vocês a presença e por ter nos acompanhado. Um prazer, fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Até mais, viu galera? Valeu!